Olá, olá pessoal, estamos começando mais uma aula de Direito Civil aqui pela LAC Concursos e dessa vez eu reservei um bloco só para resolução de questões envolvendo o tema da propriedade. Noutras aulas, nós exaurimos o estudo sobre o direito real de propriedade e por conta da dedicação legislativa, doutrinária, não tivemos a oportunidade de resolver questões. Mas eu já estava me preparando para, nesse bloco, separar e resolver e comentar com vocês o tema da responsabilidade à luz de questões anteriormente cobradas, ok? Então, vamos lá ao trabalho, direito real de propriedade, resolução de exercícios. E o primeiro tema na tela envolvendo a questão dos direitos do proprietário. O artigo 1228 do Código Civil, você bem sabe, nos diz que o proprietário ele tem a aptidão para usar, gozar, dispor da coisa e reavê-la daquele que injustamente a detenha. Esses são os 4 poderes próprios da propriedade: uso, gozo, disposição e reivindicação. Agora, é certo que o proprietário não pode exercer esses poderes de uma forma livre, desimpedida, ilimitada. O direito do proprietário é de fato amplo. Ele pode usar, gozar, dispor, reaver a coisa à luz do que dispõe o artigo 1228. Entretanto, esse direito é limitado pelo que nós chamamos de função social da propriedade. E uma das marcas da função social da propriedade encontraremos no parágrafo 2º do artigo 1228, que é o fundamento para a resposta da questão aqui no quadro. Então, veja bem, questão de 2018, da Fundação Carlos Chagas, prova de defensor público. Vejamos o enunciado. São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade ou utilidade e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem. Esse enunciado normativo diz respeito, mais uma vez, são defesos, portanto, são proibidos, são vedados os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade, utilidade e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem. Esse enunciado normativo diz respeito à onerosidade excessiva. Não. Na verdade, não tem nada a ver, e o Instituto da Onerosidade Excessiva está muito mais relacionado ao direito contratual, cláusula rebus sic stantibus, uma hipótese de resolução do contrato. A lesão. Lesão é um defeito do negócio jurídico, que causa anulabilidade. Também está fora aqui do contexto do direito real de propriedade. Ao enriquecimento sem causa. Por que enriquecimento sem causa? Parece que não há nada aqui no enunciado que traduza essa situação. A comutatividade. Comutatividade também é uma característica do direito contratual. Lá no direito contratual, encontramos uma espécie de contrato chamado comutativo. Quando as partes estão em igualdade prestacional, de modo a ser possível prever os ganhos e perdas de cada um dos contratantes. Está fora do contexto. Resta-nos aqui ao abuso de direito. Perfeito. O artigo 1228 do Código Civil, parágrafo 2º, vou até colocar aqui na tela, faço questão. Artigo 1228, parágrafo 2º do Código Civil, ele
nos traz a informação de que o proprietário, embora possa usar, gozar, dispor, reaver a coisa, ele não pode exercer tais poderes de modo a prejudicar outros. Não pode. E se o faz, o proprietário está cometendo ato ilícito. Exatamente. Mas, professor, como assim? O proprietário está cometendo ato ilícito. Ele não está agredindo nenhum patrimônio, não está agredindo nenhum direito de personalidade do outro. De onde que isso tirou a ideia de ato ilícito? Ato ilícito por abuso de direito. De fato, o proprietário pode usar, gozar, dispor, reaver da coisa de uma forma ampla, mas não irrestrita. Existem limites ao exercício da propriedade. E no parágrafo 2º, o legislador, do artigo 1228, o legislador nos diz que o proprietário não pode praticar atos ali que não trazem nenhuma comodidade, utilidade, com o objetivo de prejudicar outrem. Se isso acontecer, ele estará cometendo ato ilícito por abuso de direito, conforme previsão lá do artigo 187. E se ele comete ato ilícito por abuso de direito, artigo 927 do Código Civil nos diz que aquele que comete ato ilícito está obrigado a reparar. Portanto, o ato ilícito é fonte de obrigação. Esse proprietário, no exercício abusivo do seu direito, cometeu ato ilícito e agora está obrigado a reparar os eventuais danos que causou. Artigo 927 do Código Civil. Ok? Alternativa correta, portanto, não poderia ser outra, senão a alternativa E. O enunciado diz respeito ao abuso de direito. Perfeito? Próxima questão, questão também da Fundação Carlos Chagas, bem da FCC. O enunciado nos traz o seguinte: analise as proposições abaixo acerca do direito das coisas. Primeira, aquele que tem a propriedade é defeso transferir a posse direta da coisa. Eu imagino que uma alternativa como essa, o indivíduo só vai errar se não souber o significado de defeso, né? Defeso significa proibido. Defeso significa proibido. E sabendo disso, cá para nós. Qualquer pessoa que tem um conhecimento razoável de direito consegue saber que o proprietário pode transferir a posse direta do bem para outrem. É o que ele faz, por exemplo, através de um contrato de locação. O locatário não é possuidor direto. Portanto, a alternativa está incorreta. Alternativa incorreta. 2. A propriedade do solo abrange a do subsolo. Perfeito? Até aqui, correto. Artigo 1229. 1229 do Código Civil, até ali correto. Podendo o proprietário opor-se a quaisquer atividades realizadas por terceiro no imóvel, independentemente da profundidade em que se dê. Aí está o errado, aí está o erro. De fato, a propriedade do solo abrange o espaço aéreo e o subsolo, mas em profundidade e altitude, úteis ao proprietário. De modo que ele não tem interesse em fazer cessar, não tem interesse algum, em fazer cessar a atividade de terceiro em profundidade ou altitude que não lhe seja mais útil. Não lhe cabe, portanto, a oposição, de modo que o erro está na parte final do enunciado. 3. Não pode o possuidor direto defender a posse contra o dono da coisa. Na verdade, meus caros, o que nós temos é que
tanto o possuidor direto pode defender o seu direito contra o possuidor indireto, como o possuidor indireto pode defender o seu direito contra o possuidor direto. Isso, inclusive, nós já estudamos no âmbito da posse, né? Quando da classificação da posse, direta, indireta, justa, injusta, de boa fé, de má fé, interdicta, uso capione, nova, velha. Aí, estudando ali, posse direta, indireta, o legislador nos diz que o possuidor direto pode defender o seu direito contra o indireto. E a recíproca é verdadeira. O indireto também pode defender a sua posse contra o direto. Então, alternativa incorreta também. Também. Vamos lá. Seguir. As 3 primeiras estão erradas. A afirmação 4. Não autorizam a aquisição da posse os atos de violência, mesmo depois de cessada a violência. Erro também na parte final. De fato, os atos violentos não autorizam a aquisição da posse, senão depois de cessada a violência. Então, cessada a violência, aí se adquire a posse. Afirmativa incorreta na sua parte final. Afirmativa 5, a posse do imóvel faz presumir, até prova contrário, as coisas móveis que nele estiverem. E aí, professor, correto? Corretíssimo. Corretíssimo. A posse do bem imóvel, salvo disposição em contrário, faz presumir a posse dos bens móveis que se encontram ali dentro. Ok? Então, a afirmativa 5 está correta e, por consequência, X da questão, letra E, como nós podemos conferir aqui no gabarito. Letra E. Próxima questão, deixe-me apagar aqui o quadro, rapidamente. Questão, prova de titular de serviços de notas, né, de 2016, TJ. Veja lá. A propriedade do solo prevista no Código Civil abrange. A propriedade do solo prevista no Código Civil abrange. Primeira afirmativa, as jazidas, minas e recursos minerais. E aí? Certo ou errado? Errado. A propriedade do solo não abrange as jazidas, minas e recursos minerais. Em regra, tais elementos são de propriedade da União, conforme a disposição da Constituição Federal. 2. O espaço aéreo e o subsolo em altura e profundidade úteis ao seu exercício. Certo ou errado? Certo. 3. Os sítios arqueológicos. Mesmo problema do inciso 1º. A propriedade do solo não abrange os sítios arqueológicos. Também regra a propriedade da União. E tudo isso aqui, ó, nós identificamos com base em 2 artigos. Artigos 1229 e artigo 1230. Artigos 1229, artigo 1230, apenas a segunda assertiva é verdadeira. Beleza? Ok? Próxima questão. Questão de prova de juiz. Exatamente. Você que sonha aí com a magistratura. Questão aí da Fundação Carlos Chagas. Prova de juiz substituto. E mais uma vez, artigo 1229 e 1230 sendo cobrado. Me lembro que na aula eu disse para vocês, pessoal, muita atenção com esse artigo 1229, muita atenção com esse artigo 1230, porque eles são reiteradamente cobrados. Mais uma vez, questão envolvendo o tema.
A propriedade do solo abrange a do subsolo apenas para explorar os recursos minerais de emprego imediato na construção civil, desde que não submetidos à transformação industrial. Errado. Errado, porque não é apenas para isso. E detalhe, não é tão simples assim essa questão de exploração de recursos minerais em subsolo. Até porque recursos minerais, minas, fontes, sítios arqueológicos, propriedade da União. Errado. Abrange a do espaço aéreo e subsolo correspondente, em altura e profundidade úteis ao seu exercício, até aí tudo bem, não podendo o proprietário opor-se a atividades que sejam realizadas por terceiros a uma altura ou profundidade tais que não tenha ele interesse legítimo em impedi-las. X da questão. Pode marcar aí, letra B, à luz do artigo 1229. Artigo 1229. Corretíssimo. A propriedade do solo abrange a do subsolo, abrange a do espaço aéreo, em profundidade e altitude tais que lhe sejam úteis, não podendo o proprietário opor-se a terceiros, né, que eventualmente invadam ali o subsolo, o espaço aéreo, em profundidade e altitude que não lhe tenha mais interesse. Ok? Artigo 1229. Não abrange a do subsolo. Errado. Vou passar. Não abrange a do espaço aéreo. Errado. Abrange o espaço aéreo. Letra E, não abrange do espaço aéreo. Mais uma vez, errado. Nem seguimos. Alternativa correta, letra B. Letra B de bola. Mais uma questãozinha na sua tela. Agora a questão da CESP. Temida banca CESP, prova de defensor público, aqui na sua tela, casinho prático para nós analisarmos. Vejam, Francisco comprou em janeiro de 2014 um lote de 240 metros quadrados. Informação que me pode ser importante, né? Talvez. Um lote de 240 metros quadrados de Antônio, que se apresentou como proprietário do imóvel. Francisco construiu uma casa de alvenaria, instalando-se no local com sua família. Depois de 3 anos de posse mansa e pacífica, Danilo, o verdadeiro proprietário, ajuizou a ação para reaver a posse do bem. Veja bem, pessoal, probleminha aqui que já encontramos e que vai nos ajudar a resolução da questão. O imóvel tem menos de 250 metros, o que poderia nos induzir a pensar em uma usucapião especial urbana. Okay. Mas ele exerceu apenas 3 anos de posse. Então não deu lapso. A única usucapião cabível num tempo desse aqui seria a usucapião pró-família do artigo 1240-A. Mas ali se desenvolve numa relação matrimonial, numa relação de união estável, em que tem abandono. Não tem nada a ver. Afora o usucapião pró-família, não existe usucapião de imóvel no prazo de 3 anos. Então, na verdade, você pode esquecer, o tema não envolve o usucapião. Ou se envolve a questão, não deu usucapião. Só então, Francisco descobriu que fora vítima de uma fraude, pois Antônio havia falsificado os documentos para induzi-lo a erro. Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta. Letra A. Vejamos, letra A. Francisco não poderá adquirir o terreno mediante pagamento de indenização a Danilo, ainda que a construção exceda consideravelmente o seu valor. Certo ou errado? Errado, pela parte final.
Francisco adquiriu o bem em boa fé. Ele realmente acreditava que o proprietário, que o vendedor era o proprietário do bem. Então ele adquiriu o imóvel em boa fé subjetiva. E aí o legislador, me parece que essa questão tem muito mais a ver com esse tema, fala que quando eu construo em terreno alheio, utilizando materiais próprios, se eu faço isso de boa fé, e aquilo que eu construí excede significativamente o valor do terreno, então o construtor adquirirá a propriedade. É o que nós chamamos de acessão invertida. De fato, como regra, se eu construo em terreno alheio, de boa fé ou não, eu perco a propriedade do material que eu investi, das sementes, no caso uma plantação, para o dono do terreno. É o que nós chamamos de acessão industrial. A regra é essa: o solo é o bem principal. Então, se eu construo em terreno alheio, como regra, eu vou perder a propriedade daquilo que eu construí para o dono do terreno. Mas o legislador nos diz que se o construtor faz isso de boa fé e o bem excede muito o valor do terreno, então o construtor adquire a propriedade do solo. A seção invertida. De modo que essa alternativa está errada por conta da parte final. Não tendo observado a fraude no momento da contratação, Francisco não poderá pleitear a indenização em face de Antônio. Ah, vá, para. Faz nem sentido, né? Danilo perderá o terreno em favor de Francisco, cabendo-lhe apenas o direito à indenização. Veja bem, lembra-me aqui desse concurso que alguns marcaram essa alternativa aqui. Ó. E aí foram surpreendidos no edital. Ou melhor dizendo, no resultado. Né? Francisco adquiriu em 2017 a propriedade do imóvel pela usucapião especial urbana, de 3 anos. Para. Nada a ver, né? Aqui deixa eu colocar o erro dessas duas, né? Letra E. Francisco, que agira de boa fé, perderá em favor de Danilo os direitos sobre as construções realizadas no terreno, devendo, no entanto, ser indenizado. A alternativa correta é a letra E. A letra E. Tá? Trata-se de uma hipótese de acessão industrial. Acessão industrial. Industrial. Tá? Aí me questionaram, professor, por que não a letra C? O senhor acabou de dizer, inclusive para justificar aqui o erro da A, que o legislador nos diz que se a construção exceder significativamente o valor do terreno, a seção invertida, o construtor adquire a propriedade do solo. É o que está dizendo. Danilo, que é o proprietário de fato, perderá o terreno em favor de Francisco, cabendo-lhe apenas o direito à indenização. A seção invertida. Beleza, pessoal. Só que a justificativa da banca é que em nenhum momento no enunciado foi trazida essa informação de que a construção do imóvel excedia em muito o valor do terreno. Eu até concordo com você de que uma casa de alvenaria talvez valha mais do que um terreno. Mas o enunciado não nos trouxe essa informação, então eu não posso presumir. Eu não posso presumir. Por isso, né, que a banca disse que a alternativa está incorreta. Eu tenho que ir para a regra. Se eu não tenho essa informação de que o que foi construído excede muito o valor do terreno, eu vou para a regra. Aquele que constrói em terreno alheio perde a construção em proveito do proprietário. Agora, se fez de boa fé, tem direito à indenização. Então, a alternativa correta, letra E. Francisco, que agira de boa fé, perderá em favor de Danilo os direitos sobre as construções realizadas. Mas, em razão da boa fé, tem direito à indenização. Perfeito? Ok.
Vamos seguindo aqui então. Mais uma questão. Prova da Câmara Municipal de Marialva, cargo de advogado. Dentre as hipóteses abaixo, assinale aquela que não configura a aquisição da propriedade imóvel. Cuidado, de acordo com o Código Civil. Aluvião, avulsão, registro ou anticrese. Qual dessas alternativas não compreende uma forma de aquisição da propriedade imóvel? Tá facinho, né? Tá facinho. Anticrese. Na verdade, a anticrese nem sequer é forma de aquisição da propriedade, seja móvel ou imóvel. Porque o legislador, o enunciado poderia colocar aqui em alguma dessas alternativas, por exemplo, ocupação. Ocupação é uma forma de aquisição da propriedade móvel. Poderia colocar. E aí levaria muitos a erro, né? Colocar ali tradição, também forma de aquisição da propriedade móvel. Levaria muitos ali a erro. Agora, anticrese não tem nada a ver. Anticrese não é forma de aquisição da propriedade. Anticrese é uma espécie de direito real de propriedade. Direito real de propriedade. Ao lado da hipoteca e do penhor. Nada a ver. Daria para ir por exclusão. Aluvião é forma originária de aquisição da propriedade imóvel? Sim. Quando que acontece aluvião? No caso do imóvel ali ribeirinho, quando pelo movimento contínuo, lento dos rios, periodicamente e imperceptivelmente, o terreno do indivíduo ali aumenta. Aí ele se torna proprietário também dessa diferença, dessa acessão. Independentemente de indenização, que é isso aqui que eu quero que vocês gravem, A aluvião, forma originária de aquisição da propriedade, decorrente do movimento lento, contínuo dos rios, que faz com que, de forma imperceptível, aumente um terreno ribeirinho. O proprietário do terreno torna-se proprietário da acessão. E como isso aqui aconteceu de forma lenta, imperceptível, não há que se falar em indenização. Sem indenização. Ok? Sem indenização. A avulsão também é uma forma originária de aquisição da propriedade imóvel. Só que, ao contrário da aluvião, a avulsão ela decorre de força da natureza violenta. A força natural violenta, que faz com que uma porção de terra se desloque de determinado terreno, e acresça a um outro terreno. Dessa forma, para evitar o enriquecimento sem causa, eu sei quem perdeu em meu proveito. O legislador vai dizer que a avulsão tem indenização. Tem indenização. E, por fim, registro do título translativo no registro de imóveis. Forma derivada de aquisição da propriedade. Forma derivada de aquisição da propriedade, que se encontra lá no artigo 1245. Ok? Forma derivada. Vamos para mais uma questão. Mais uma questãozinha aqui que eu separei para nós. Bem. Prova de Procurador Jurídico Legislativo, Câmara Municipal de Sertãozinho, elaborada pela VUNESP, também banca famosa, Com relação às formas de aquisição e perda da propriedade imóvel, assinale a alternativa correta. De acordo com a sistemática adotada pelo direito civil,
Em regra, há transferência de propriedade imóvel no ato da confecção de escritura pública de venda e compra. Certo ou errado? Errado. Você não pode confundir escritura pública com registro. São atos cartoriais distintos. Registro. A escritura pública, à luz do artigo 108 do Código Civil, determina que a validade do contrato que envolve imóveis acima de 30 salários mínimos depende de escritura pública. Portanto, ela é um pressuposto de validade do contrato. O registro do título translativo no cartório de registros de imóveis é o que transmite a propriedade. Então, nós não podemos, de forma alguma, confundir esses dois atos. B. A posse de má-fé obsta à prescrição aquisitiva. Prescrição aquisitiva é uso capião, né? Prescrição aquisitiva é uso capião. Expressão sinônima. De bem imóvel, independentemente do prazo transcorrido. A posse de má-fé obsta ao uso capião de bem imóvel, independentemente do prazo transcorrido. Está errado. E o uso capião extraordinário? De 15 anos. Do artigo 1228. Como é que fica? Uso capião extraordinária. A uso capião extraordinária, ela independe de justo título e boa-fé. Basta você dar uma conferida lá no artigo 1238 do Código Civil. Ela independe. Então, a alternativa está incorreta. Alternativa incorreta. Vamos adiante. Os efeitos da renúncia ao direito de propriedade independem do registro do ato de renúncia no cartório de imóveis. Os caros, entendam o seguinte. Direitos reais relacionados a bens imóveis são constituídos e desconstituídos, em regra, pelo registro. Tá? Então, a renúncia, ela tem que ser registrada. Tem que ser registrada. Errado. Para fins de contagem do tempo exigido para a prescrição aquisitiva, o possuidor poderá acrescentar à sua posse a de seus antecessores, contanto que todas sejam contínuas e pacíficas. Corretíssima. Corretíssima afirmação. Isso aqui é o que nós chamamos de acessio possessionis. Soma de posse. O legislador expressamente diz que é possível, para fins de prescrição aquisitiva, você dá uma conferida, não me lembro aqui ao certo de cabeça, mas artigo 1241 ou 43, 44, está ali naquele bolo. 1238 está relacionada a uso capião extraordinária, 1242 uso capião ordinária, aí 1239, 1240 relacionada a uso capião especial pro família, 240, então 1241 ou 1243, ali você vai encontrar a possibilidade expressa para que, a fim de usucapir, seja possível a soma de posses. Acrescer a minha posse, a do meu antecessor, para dar o prazo que eu preciso. Possível, possível, e com isso a afirmativa está correta. O abandono não configura uma hipótese de perda da propriedade imóvel. Errado. Errado. Ok? Perfeitinho? Beleza. Então nós encerramos aqui o nosso bloco de resolução de exercícios sobre o direito real de propriedade. Nos vemos numa próxima aula de Direito Civil aqui pela LAC Concursos. Conto com a sua presença. Grande abraço.